Jovem Pan News. Olá, ótima noite para você que nos acompanha nesta quarta-feira, hoje dia 20 de outubro de 2021. Chega mais porque agora, neste exato momento, nós estamos começando aqui a nossa coletiva de imprensa, o lançamento da Jovem Pan News, o canal da Jovem Pan na televisão. Eu sou Paulo Matias, apresentador dos programas Morning Show e 3 em 1 da casa, e tenho hoje a responsabilidade e a incumbência de conduzir essa coletiva, fazendo com que todos possam participar neste dia que é histórico para todos nós funcionários da Jovem Pan, apresentadores, jornalistas que trabalhamos aqui, para os brasileiros, para todos que nos acompanham, porque hoje, neste dia, anota aí esse dia, a rádio virou TV. E para contar um pouquinho mais sobre essa mudança, sobre essa transformação, tá aqui comigo alguém que todos vocês conhecem. Tutinha, tudo bem? Boa noite, muito obrigado a todos estarem aqui no nosso Super Call. Já quase 250 pessoas estão nos assistindo. E eu é que tô zoado aqui, que eu nem acredito como é que uma rádio virou TV. Olha essa vinheta. Mostra a vinheta, Fernanda. Olha isso. Olha que coisa linda. Inacreditável. Como é que uma rádio vira TV? Vou contar um pouco dessa história bem rápido. A gente foi na INAB, eu e o Roberto, que é CEO, e mais um amigo, a gente foi para Nova York. E não, a gente foi para a INAB e depois paramos em Nova York. E daí a gente falou, vamos na BH, que é uma loja que tem luz, câmera, espetacular. E que eu sempre gosto de ir. Chegando lá, eu vi uma câmera robótica. Falei, Roberto, olha o tamanho dessa câmera, será que cabe na mala? O Roberto, cabe, vamos pôr. Se a alfândega pegar, a gente se ferrou, mas vamos pôr. Pusemos as câmeras na mala, trouxemos para o Brasil. Paguei, né? Eu fui pego, paguei, sempre pago. E aí a gente colocou no estúdio e começou a dar uma audiência forte. Aí eu falei, por que não montar uma TV digital? E tinha uma TV americana que eu assistia que era só digital, muito bacana. E eu pensei, vamos montar então uma TV digital. Aí a audiência veio muito forte. Hoje a Jovem Pan, a Jovem Pan Digital tem quase 400 milhões de page views por mês. Quase 35 milhões de tem 35 milhões de unique visitors. E daí, próximo passo, como a gente gosta de desafio e a gente tem muito sonho, nosso próximo sonho foi montar uma TV. Estamos aqui hoje com vocês para mostrar um pouquinho do que vai ser a TV Jovem Pan News. Para explicar só o comecinho do vídeo que nós vamos mostrar, é um pouco histórico da Jovem Pan. A Jovem Pan, não sei se todo mundo sabe, mas a família Carvalho já foi um dia dona da TV Record com meu avô Paulo Machado de Carvalho. E ele vai aparecer no vídeo, ele foi também comandante da seleção brasileira em 58 e 62. Por isso que na parte histórica nossa vai aparecer um pouquinho de futebol. Vou mostrar o vídeo para vocês, um vídeo... Ficou muito legal. Espero que vocês gostem. E tamo aí, vamos que vamos, hein? Vamos acompanhar então. Vem aí, uma nova era da televisão brasileira. Hoje estamos aqui para falar sobre o canal Jovem Pan News e apresentar um pouco da nossa nova programação. Falar sobre o canal é falar da história da Jovem Pan. E para dar sequência, convido todos vocês a entrarem nesse mundo. 1942, o início de um sonho. Supersticioso, determinado e obcecado pela vitória eram características marcantes de Paulo Machado de Carvalho. Quando desembarcamos lá, eu junto com os jogadores, eu disse assim, num espanhol, que vocês podem imaginar que era arranhado, e um espanhol péssimo. Eu dizia assim, nós outros venimos para ganhar, e vamos ganhar. Era de calcanhar, entrega na prata para Zagallo, Zagallo cruza, cabeceia para Uma das grandes lembranças que eu tenho da Copa do Mundo realmente foi o convívio com o Marechal da Vitória, né? O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Nós temos que ganhar. O doutor Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
A nossa história começa em branco e preto. E foi assim que em maio de 53, eu e o meu Nito Travesso iniciamos na TV. Nós fundamos juntos a TV Record e foi aí que nós conseguimos contar um pouco da história, um pouco da verdade dos bastidores da televisão. Eu fiz a televisão primeiro, né? Trabalhei na televisão 25 anos. Depois foi o lado. Preciso perguntar ao povo brasileiro umas eleições diretas. Há 50 anos, precisamente no dia 20 de julho de 1969, o homem pisa pela primeira vez na Lua. Por favor, as firmas particulares e a própria prefeitura que envie com urgência caminhões desses para esse local. Um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar dá início ao incêndio do edifício Joelma. Atingindo a Praça das Bandeiras, e atenção, nós solicitamos ao povo para que se retire desse local. O que é que acontecia? Ao invés do rádio ficar preocupado em narrar o desespero dos que estavam tentando pular do alto de edifício, começamos a pedir para as pessoas que não comparecessem ao local. Ao contrário, se dirigissem ao Hospital das Clínicas para doar sangue. E começou com este ato a nova caminhada do rádio brasileiro. Descobrimos que nosso destino era prestar serviço. A Rádio Jovem Pan transmitindo ao vivo do Supremo Tribunal Federal. De juros e retomada das atividades econômicas. O grande símbolo moderno do rock sensual é John Lennon. Muita fumaça ali, impressionante a cena. A abertura do processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff de papinho. A gente tem que informar as consequências dessa paralisação em todo o Brasil, né? Jovem Pan já fala da Rússia. O inimigo é invisível. O melhor remédio é a informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus, ao vivo. Jovem Pan, sempre com você. São 80 anos de história e desde o seu nascimento a Jovem Pan divide a sua construção com a formação do Brasil. E agora é hora de dar um grande passo para o futuro com o novo canal de TV Jovem Pan News. Com um projeto ousado e investimentos para a expansão, a Jovem Pan chega à televisão com audiência consolidada no rádio e nos canais digitais. 115 emissoras de rádio próprias e afiliadas cobrem mais de 2.300 cidades, além das transmissões pelo aplicativo Panflix e todas as plataformas digitais. São 500 milhões de visualizações e quase 40 milhões de espectadores únicos, números que colocam a Jovem Pan entre as 15 maiores propriedades de vídeos digital no Brasil. A rádio definitivamente virou TV. Com novos estúdios e equipamentos de última geração e uma equipe pautada pela imparcialidade, pela ética e pela responsabilidade, a Jovem Pan estreia o seu próprio canal de notícias na televisão.
24 horas por dia de informação e análise com credibilidade, agilidade e posicionamento firme em defesa dos interesses do Brasil e dos brasileiros. Uma corte ativista, morte é isso que eles fazem. A ignorância é dura. Isso aí tem cura, é cadeia. O Grupo Jovem Pan leva para a TV o seu DNA. Repórteres nas principais cidades do país e correspondentes em Londres, Nova York e Washington, informando em tempo real os principais fatos do Brasil e do mundo. Os times de comentaristas e apresentadores levam para a tela da TV a melhor análise, com a independência e a pluralidade que são marcas da Jovem Pan. Quando vai pra Disney, o olhinho brilhava, nos Estados Unidos, agora em Dubai, tá curtindo a vida dele. As atrações preferidas do público, verdadeiros campeões de audiência, também estarão na programação do canal. E, claro, muitas novidades, jornais e programas pensados para uma conexão real com o público e pautados pelo compromisso com a verdade. E assim como já acontece na rádio, a TV Jovem Pan News vai se comunicar com as diferentes gerações e preferências do público. É mais um capítulo em nossa história. Afinal, são 80 anos de jornalismo e de tradição na comunicação. Estamos só começando. TV Jovem Pan News traz como principal característica programas consagrados no jornalismo, entretenimento e esporte. Os programas que já são sucesso e que vocês tanto conhecem também fazem parte da grade de programação do canal Jovem Pan News. Programas líderes em audiência tanto no digital quanto no rádio, como o Jornal da Manhã. 5h59. Repita! 5h59. O jornal de maior audiência do país reúne o time de comentaristas da Jovem Pan para analisar os principais assuntos do dia. Birra pessoal com o presidente da República. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Os Pingos nos Is, o programa que revolucionou o jeito de noticiar política e economia, abordando os temas de modo crítico em um formato de bate-papo e discussão aberta, e se tornou referência no segmento no YouTube. Para que regulamentar a mídia? Eu fico me perguntando. O 3 em 1, que traz diferentes pontos de vista, onde nossos comentaristas analisam e debatem o noticiário do dia. E o Direto ao Ponto com Augusto Nunes, um programa de entrevistas que se aprofunda nos debates de temas relevantes da atualidade. Toda semana recebe jornalistas independentes para participar da bancada. Os resultados são ótimos, graças a vocês. E para falar sobre os consagrados programas de entretenimento, eu chamo Paulo Matias. E óbvio que o Pânico não podia ficar de fora dessa programação, o programa de maior sucesso da Jovem Pan FM desde 1993. E o nosso programa vai à noite. À noite? Vai ser à noite, vai ser à noite é uma criança. Isso, que campeão de audiência no streaming da Jovem Pan vai tornar o fim de noite da Jovem Pan News ainda mais divertido e polêmico. Além, é claro, do nosso Morning Show, a sua revista eletrônica favorita da programação da Jovem Pan, que reúne de tudo um pouco. Tem política, entretenimento, esporte, cultura, comportamento e muito mais. E agora deixa eu chamar o nosso Mauro Betting para bater uma bola com a gente. É isso mesmo, esporte que sempre foi tradição na Rádio Jovem Pan, agora no novo canal Jovem Pan News, começa batendo bolão e sempre com camisa 10. O Camisa 10 é o nosso jornal de esportes diário. Tudo sobre os principais clubes do futebol, bastidores e as informações da rodada dos campeonatos nacionais e internacionais. Temos também o Mundo da Bola, com informação, análise e os bastidores do mundo do futebol. Semanalmente, em detalhes, os principais assuntos do futebol nacional e internacional são debatidos no programa. E o Canelada, que é o pós-jogo da Pan. Assim que a bola parar de rolar, a resenha do dia seguinte começa com os craques do time de esportes da Jovem Pan, com humor, informação, opinião e muito debate depois do apito. O dia que os haters vêm, você tem que estar pronto. Isso tudo você já conhece, mas o que vem de novo no novo canal Jovem Pan News? A novidade na programação passa por uma variedade de assuntos no jornalismo com os novos programas. Poder,
Direto de Brasília, José Maria Trindade entrevista autoridades e políticos e traz os bastidores do poder. Os repórteres atualizam as informações dos poderes executivo, legislativo e judiciário. World, os fatos do mundo e os impactos sobre o Brasil. O noticiário com a participação de correspondentes internacionais e analistas convidados para comentar os principais assuntos do dia. Documento Jovem Pan. Toda semana, William Travassos apresenta reportagens especiais e investigativas produzidas pela equipe de jornalismo da Jovem Pan. E um dos nossos grandes destaques é o principal jornal da noite, o Jornal Jovem Pan. E para falar sobre ele, eu convido o Vitor Brown. E é desse estúdio que vou comandar o novo Jornal Jovem Pan. O resumo do dia e a antecipação do que será notícia na manhã seguinte. O Jornal Jovem Pan é o noticiário indispensável para fechar a noite. Todo o time de comentaristas e analistas da Jovem Pan vai apresentar um panorama amplo, diverso e independente sobre os fatos que marcam o dia a dia dos brasileiros. E as novidades não param por aí. E é claro que a opinião, a marca registrada da Jovem Pan, não poderia ficar de fora da programação. E também tem muita informação e notícia em tempo real na nossa grade com os programas. 60 minutos. O Telejornal traz as atualizações das principais notícias, também com a participação dos comentaristas. E Headline News, as principais notícias da hora, reportagens ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e nas principais cidades do Brasil. Economia, negócios, empreendedorismo, agronegócio e tecnologia também estarão no novo canal de TV Jovem Pan News. Para completar a grade de programação do novo canal Jovem Pan News, te apresento os nossos programas de economia. Mercado financeiro, com análises em tempo real sobre os acontecimentos do dia relacionados à economia. E até o mundo de investimentos no De Frente com o Toro, em que Pablo Spyer recebe empresários e especialistas para analisar o mercado. Vai, Torinho! Vai, Torinho! E quando o assunto é sobre negócios, o Bruno Meyer apresenta o Business, com um panorama do mundo, reportagens especiais e entrevistas com os principais executivos do Brasil. E por que não falar sobre o agronegócio no Hora H do Agro? Ou sobre os impactos da tecnologia no dia a dia com Sociedade Digital e o Máquinas na Pan, que apresenta as principais notícias no mundo da velocidade. São muitas as novidades que completam a grade do canal Jovem Pan News. 24 horas de conteúdo relevante, análises e muita credibilidade. E agora, vamos falar sobre como a sua marca pode fazer parte desse novo mundo. Oi pessoal, sou a Carol Tutelmondo, sou diretora comercial da Jovem Pan News. Todo esse conteúdo que vocês viram hoje, news, entretenimento e esportes, ele está distribuído em todas as plataformas do grupo. No digital, já somos gigantes, somos um sucesso. Os números são enormes. São mais de 40 milhões de unique visitors, mais de 500 milhão de views. No YouTube, somos líderes em jornalismo. São 115 emissoras de rádio em todo o Brasil. Nosso time está aqui para atender vocês e desenvolver juntos projetos customizados, inovadores e com foco em resultado. Vambora? E assim, com programas consagrados e grandes novidades, damos início a um novo canal que já começa com audiência garantida e recorde de visualizações nos canais digitais. É, gente, quem diria, a rádio virou TV, é real que nós estamos aqui apresentando para vocês, é o sonho, é a inovação se transformando aqui, 7 horas e 19 minutos desta quarta-feira. E olha, eu queria lembrar você que nos acompanha, você que está nos acompanhando justamente agora, ao vivo nessa nossa transmissão, nessa coletiva, se você já quiser solicitar sua participação para que você possa vir a fazer perguntas aqui para todos que participarão desse evento com a gente, você já pode, fica à vontade. Só vou te pedir uma única questão, extremamente rápida e objetiva. Só desligue, por favor, o seu microfone, deixa no mudo para que a gente possa aqui dar andamento sem nenhum tipo de problema no nosso áudio. Olha só, gente, deixa eu apresentar para vocês o nosso time, porque todo esse sonho, toda essa estratégia, além de todos os funcionários da Jovem Pan, toda a diretoria da Jovem Pan, foi colocado em pé graças ao trabalho também desses 3 integrantes que eu gostaria muito de apresentar a vocês. A começar por ela, eu vou tentar acertar aqui o nome dela sem nenhum problema.
Carol Tutto il Mondo, a nossa diretora comercial do grupo Jovem Pan News, da TV Jovem Pan News. Seja muito bem-vinda, Carol. Ao lado dela nós temos aqui Humberto Candil, diretor-geral de jornalismo do grupo Jovem Pan, o nosso Candil. E ao lado do Candil está Roberto Araújo, ele que é CEO do grupo Jovem Pan. E é para você mesmo que eu te faço a pergunta, Roberto. Nós vimos um vídeo aqui de 15 minutos de densidade, de conteúdo, programas que estão sendo apresentados, inovação no que se refere à televisão. Mas onde esse conteúdo vai ser distribuído? Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer recebê-los todos. 250, 300 pessoas estão nos assistindo. Bom, começa dia 27 de 3 formas diferentes, Paulo. A primeira, no nosso aplicativo Panflix, já temos mais de 1 milhão de downloads, o canal vai estar lá inteirinho, desde as 6 horas da manhã no dia 27. Nas antenas parabólicas abertas, são 39 milhões de lares que recebem esse sinal. E a gente já abre no dia 27 em 3 das 5 maiores operadoras de cabo do Brasil. A gente abre com praticamente entre cabo e serviços de streaming dessas operadoras com 20 milhões de pessoas. E até o final de novembro a gente deve estar nas outras duas, fazendo mais ou menos 90% da distribuição de cabo no Brasil. Mas é importante falar que não só a TV ela faz parte de toda uma plataforma de distribuição da Jovem Pan, seja no rádio, seja nos aplicativos, seja nas redes sociais. Agora a gente está fazendo mais um braço de distribuição, que é a TV, com conteúdos inéditos, conteúdos diferentes, uma forma diferente de assistir o nosso conteúdo para atender a audiência, nossas novas audiências e as nossas audiências atuais em formas e jeitos diferentes. Agora eu queria, antes de voltar antes de abrir a coletiva, eu queria passar a palavra para o Candil, que ele vai fazer uma lembrança e uma homenagem de todos os colaboradores aqui da Jovem Pan, uma pessoa que é muito importante, que sem ela seria impossível tudo isso que está acontecendo hoje. É isso mesmo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Roberto. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que estão aí ligados nessa noite maravilhosa. Eu quero pegar carona no que o Tutinha falou agora há pouco aqui, no início dessa noite. Tutinha lembrou a família. Eu queria lembrar a participação que o seu Tuta teve nesse processo todo. Seu Tuta foi um visionário. 15 anos atrás ele já estava colocando câmera, já estava testando, fazendo canais, entendeu? Com todo o seu background de empreendedor, de radiodifusor, de homem da comunicação. Então as sementes plantadas pelo seu Tuta, que vem germinando de anos e anos, e que a gente vê nesse sucesso estrondoso que é a Rádio Jovem Pan, a gente enxerga agora esse novo momento. Essas sementes continuam a ser germinadas e continuam a dar frutos. Esse canal é mais uma etapa do que já foi plantado, com muita seriedade, com muito amor ao Brasil, com muito amor aos funcionários, ao negócio da comunicação. Isso continua dando esses frutos maravilhosos. O seu Tuta não pôde comparecer hoje, infelizmente, mas está em casa, feliz da vida, assistindo a gente. E quero que ele receba essa justa homenagem dos seus funcionários, da sua família, da sua equipe, porque ele é parte fundamental em tudo isso que a gente está divulgando hoje. Muito bem, Humberto Candil, boa lembrança do nosso querido seu Tuta. Um abraço para o seu Tuta se estiver nos assistindo agora. Eu gostaria só de lembrar novamente a vocês que nos acompanham nesta transmissão, nesta quarta-feira, que se vocês quiserem fazer pergunta, vocês precisam solicitar aqui para a gente e fazer mais um pedido a todos. Por favor, coloquem o seu nome e ao lado o veículo de comunicação, o que vocês estão representando, quem vocês estão representando, para que a gente possa identificar e fazer da melhor maneira possível. Certo, produção? Nós já temos as primeiras perguntas? Ainda não? Nós vamos conversar agora então justamente com o nosso Roberto Araújo um pouco mais. Roberto, conta um pouquinho mais pra gente. Você falou bastante de números. A Jovem Pan, no que se refere ao YouTube, é um fenômeno. É um fenômeno. A gente é o maior canal de notícias do YouTube. Dá para dizer que a gente tá entre as 15 maiores propriedades de vídeo digital no Brasil. Do Brasil? Do Brasil. 15, top 15. Você pega os grandes grupos todos. Falando em vídeo digital, a gente está entre as 15 maiores. Falando de YouTube, a gente é o maior canal de notícias do YouTube. Alguns programas nossos, como dá para dizer que o Pingo nos Is é o maior programa de opinião da internet brasileira. O Jornal da Manhã é o maior programa de Red News também da internet brasileira. Então, falando de YouTube, a gente é enorme no YouTube.
Agora, Carol, vou passar a bola para você justamente nesse sentido. Muitas pessoas olham a Jovem Pan e também querem vir a investir na Jovem Pan, querem anunciar na Jovem Pan. A Jovem Pan está dando um salto no que se refere a engajamento, alcance, né, com essa televisão. Sim, boa noite a todos, com certeza. E pra gente, né, a gente montou o time, ele tá completo, foi segunda-feira agora, foi um baita de uma honra, né, e tá todo mundo muito entusiasmado, porque a gente queria montar um time à altura, né, desse produto, e o grupo, ele é multiplataforma, então todos os profissionais que vieram têm essa experiência multiplataforma, e o objetivo, né, a gente desenvolveu cotas fundador, e as cotas, o objetivo delas é que a gente entenda os desafios dos clientes e que a gente consiga entregar e desenvolver em conjunto soluções customizadas e inovadoras, porque a inovação, ela faz parte do DNA da casa, e o objetivo é que a gente então esteja aí presente e consiga levar todas as soluções desenvolvendo em conjunto com vocês. O time começou a falar agora com o mercado e está recebendo super bem, né, as cotas e os nossos projetos. E como o Roberto acabou de falar, né, no digital a gente já é um sucesso, é uma rádio super consolidada, então os números são gigantes e a gente está querendo aqui gerar muito resultado, a gente tem certeza que vai trazer. Candil, e me conta um pouco mais, e as novidades dessa programação que tem opinião, tem debates? Eu quero saber de novidades, conta pra mim, por favor. Vamos lá, tá cheio de novidades, e acho que a principal novidade é que a Jovem Pan presenteia o Brasil com mais uma fonte de informação. É mais uma nova fonte de informação, isso não tem preço. Para um país que preza a democracia, que preza a livre economia, não tem preço ter mais uma fonte de informação. A Jovem Pan é uma emissora que abre o seu microfone. Os nossos microfones não são só nossos, dos nossos comentaristas, dos nossos apresentadores. Os nossos microfones são de todos aqueles que precisam falar, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro. Portanto, esse canal ele é moldado dessa forma, com esse espírito, trazer a notícia e a opinião. Os canais de notícia hoje, o público pede um canal de notícia que não traga somente a notícia. Isso já passou essa época, fez muito sucesso em determinado tempo, mas hoje se pede algo mais, que é a opinião, que é o raciocínio, que é o pensamento, o livre pensamento. É através desse livre pensamento que as pessoas formam as suas opiniões e que realmente a gente consegue transformar brasileiros de verdade, que sabem votar, que sabem pensar a mais e que sabem cobrar as coisas que lhes são devidas. Então, resumindo, é um canal cheio de noticiário, é um canal cheio de opinião, tem esporte, tem entretenimento e, acima de tudo, tem jornalistas da melhor qualidade empenhados nessa missão. É isso aí, a partir do dia 27 de outubro, então, 6 horas da manhã em ponto, né, Candil? Roberto, eu queria justamente agora perguntar para você como é que você vê esse crescimento da Jovem Pan, porque nós estamos falando aqui de uma rádio que virou TV. Me corrija se eu estiver errado. É a primeira vez que isso acontece no Brasil? Com certeza, com certeza. É um pouco do que, pegando da fala do Tutinha, desde aquele dia na BH que a gente comprou as 3 câmeras, lá atrás não só a gente viu que começou a dar certo, a audiência começou a entender e a gente viu também que teve uma mudança no mindset do grupo, que a gente não era uma rádio, a gente era um produtor de conteúdo. E esse conteúdo ele tem que abranger nessa audiência onde ela estiver, seja no rádio, seja no digital, seja agora na TV. Então, eu acho que certamente é um caso de sucesso, principalmente porque uma rádio ultra consolidada, com 80 anos de história, que consegue mudar de meio com a relevância até maior do que o meio original. Então, isso já foi até... O YouTube já convidou a Jovem Pan algumas vezes para mostrar o caso do Jovem Pan lá fora, como essa experiência realmente foi uma experiência inovadora. Agora, Carol, qual que é o impacto no mercado do dia de hoje? Puxa, a gente está sentindo o mercado muito entusiasmado também, querendo saber do lançamento, e eu acho que não existe nenhum veículo hoje com essa entrega multiplataforma como a gente tem hoje, né? TV, a rádio, o digital, e com uma audiência tão consolidada, tão forte em todas as plataformas. Agora, Candil, nós estamos falando de uma emissora absolutamente democrática que prima pelo debate. Isso na TV continua? Continua e muito forte. Continua praticamente presente quase que nas 24 horas do dia. Como eu disse, esse debate é a base. Ninguém se contenta mais com a notícia pela notícia.
O debate, eu não estou falando nem de polarização, eu estou falando do debate aquele beber na fonte, aquele debate que você assiste na televisão e você sai falando, eu aprendi alguma coisa, eu passei a olhar para um outro lado que eu desconhecia, o que eu não sabia olhar. É isso que nós queremos, é para esse lado que nós estamos indo. Muito bem, gente, são 7h30 da noite desta quarta-feira, um dia histórico aqui para o Grupo Jovem Pan, e nós já temos aqui o primeiro que fará uma pergunta aqui para nós. Eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui no telão, é o Paulo Gustavo. Oi, Paulo, boa noite para você, tudo bem? Tudo certo? Obrigado por ter participado aqui, tá junto com a gente nesse dia importantíssimo. Eu queria que você, por favor, fizesse a sua pergunta e para quem que você já direcionasse. Boa noite, Paulo Matias. Eu não sei se é um prazer ou uma honra, porque eu, como jornalista digamos, vintage, eu conheço a Jovem Pan desde que era antes de eu mesmo começar a estudar jornalismo, né? Eu não vou falar quando, porque senão vai entregar a minha idade. Mas o fato é que é um momento, digamos, histórico mesmo, né? Da nossa, como eu poderia dizer assim, da história da comunicação, a Jovem Pan, que tinha 80 anos de tradição de rádio, e agora virou uma emissora de televisão com futuro, edição, etc. Então, eu queria perguntar para o Roberto a seguinte coisa. Roberto, tirando essa coisa, digamos assim, tradicional, né? A rádio virou rádio com imagem, depois imagem se transformou numa televisão. Tudo o que vocês fizeram, toda a brincadeira que eu tinha feito, o negócio de pegar a câmera lá nos Estados Unidos, trazer para tentar ver se passava na alfândega e tal, tudo isso era um sonho. Agora, esse sonho é uma coisa concreta, né? O que é de concreto desse sonho? O que vocês acharam que estava difícil de fazer, mas agora acabou, dá para respirar e vamos tocar essa bola para frente, porque afinal de contas hoje o que mais o consumidor quer, o mais o público quer, é notícia com qualidade. Eu sei, isso vocês entregam todos os dias. Como é que vai ser na televisão? Bom, obrigado pela pergunta, Paulo. Foi uma jornada de quase 5, 6 anos. Ela começa lá atrás com essas câmeras, começa com a Jovem Pan investindo cada vez mais no DNA dela, de um jornalismo independente e opinativo, e começa a gente quase que num espírito de startup testar plataformas diferentes, testar formas diferentes de fazer o conteúdo. E hoje a gente está chegando nesse novo degrau, que ainda não é o último, a gente quer crescer muito mais em outras formas diferentes. Então hoje a gente está fazendo um importantíssimo passo dessa jornada que começou lá atrás, não foi feito hoje, teve todo o trabalho de transformação digital da empresa inteira, da gente entender que a gente não era só rádio, que a gente estava fazendo conteúdo para várias plataformas, a parte comercial é praticamente uma forma diferente de se vender. Então o interessante é que a gente conseguiu já está num nível tão grande de audiências que esse passo hoje de você estar no canal de 24 horas de news, você já leva uma audiência enorme para esse canal, que é diferente um pouco de modelos que você vê por aí. Paulo, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado mesmo. Só mais uma perguntinha. Uma perguntinha para a jovem da área comercial. Porque você sabe que fazer televisão precisa de dinheiro, investimento. Essa transição do digital, quer dizer, de todo o sucesso que você já tem em visualizações, 40 milhões de visualizações, etc., você já está conseguindo esse feedback para fazer a mesma coisa para a televisão? Ou seja, os anunciantes também estão interessados em estar junto com a Jovem Pan no Jovem Pan News? Sim, eles estão muito interessados. A gente está desenvolvendo várias conversas, né? Porque como a gente já começa com um produto que é consolidado, que é sucesso de audiência, tem uma expectativa muito grande de que a gente vai entrar para arrasar. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Dia 27, 6 horas da manhã, a gente está junto, lançando a Jovem Pan News. Obrigado, Paulo. E olha, só mais uma lembrança, você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença nesta quarta-feira, neste dia histórico para o Brasil, para a Jovem Pan, para todos nós que acompanhamos a trajetória, a história dessa emissora. Eu gostaria muito de pedir para você, se você por um acaso quiser fazer uma pergunta, que solicite a sua participação e que, mais uma vez, coloque seu nome e o veículo de onde você trabalha. Produção, vamos para o próximo? Já temos aqui um selecionado. Por favor, só me avisem aqui se nós já temos um próximo. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouco. Agora sim, já está aparecendo já? Ou ainda não? Ainda não. Daqui a pouquinho a gente vai para o nosso próximo entrevistado. Agora, Roberto, eu acho que o que a Jovem Pan chama a atenção também
é essa coisa do YouTube, essa coisa das redes sociais, essa mobilização, essa quantidade de views. A gente pode dizer que a Jovem Pan foi a única que entendeu essa mudança? Eu acho que sim. É um pouco daquela mudança de mindset de entender que a gente é uma empresa de conteúdo e principalmente de entender como a gente está no segmento a gente é uma empresa de notícias. Quando você está em rede social e no digital, você simplesmente dá a notícia, você não vai conseguir um nível de engajamento que a gente consegue. A gente dá opinião em tudo, a gente contextualiza, tentando dar opiniões de formas diferentes para a nossa audiência ter a opinião dela. E isso acaba gerando um engajamento muito maior nas redes sociais e é um pouco da fórmula de sucesso nessa jornada toda. Muito bem, nós já temos aqui o próximo, produção, coloca na tela para mim, o Gabriel do portal Notícias da TV. Oi, Gabriel, ótima noite para você, muito obrigado pela sua participação. A sua pergunta e para quem? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. Primeiro, boa sorte no projeto. Na verdade, é um pouco uma pergunta para o Roberto e para o Humberto, e depois uma pergunta para a área comercial. Bom, primeira pergunta, vocês vão chegar com uma grande base da TV paga, mas me chamou a atenção a busca que vocês fizeram em televisão aberta. Vocês tentaram primeiro um canal mais linear e depois vocês foram para a parabólica. Eu queria entender por que essa busca tão grande por um sinal aberto. Eu queria entender também, certa parte do público tem um pouco de rejeição à Jovem Pan hoje. Como é que vocês vão fazer para tentar trabalhar essa rejeição? E a terceira é como é que estão as negociações comerciais, quantas cotas vocês já estão fazendo, se tem alguma marca que já comprou anúncios na Jovem Pan. Candil, em seguida o Roberto. Tá. Gabriel, obrigado pela sua pergunta. A distribuição de um canal talvez seja a parte mais difícil de se fazer um canal. O objetivo da Jovem Pan é ter uma distribuição plural, ou seja, o canal onde ele puder estar. Porque cada vez que você faz isso, você chega mais perto da sua audiência e você contempla mais o país inteiro, que é um país continental. Então, a TV aberta, a TV fechada, o streaming, a mídia no telefone, as mídias sociais, tudo isso hoje faz parte de um grande bolo de mídia. E quem quer sucesso, quem quer realmente manter uma audiência como aqui nós já temos, a manutenção dela e ampliação dela também, precisa pensar em outros formatos de distribuição. Esse é um ponto. Um segundo ponto é que você consegue ser verdadeiramente democrático a partir do momento que o seu canal está entregue para as pessoas que querem assisti-lo. As pessoas têm acesso a ele, muitas vezes têm acesso sem pagar por ele. Então, são dois caminhos aí que a gente busca, que eu acredito que sejam importantes aí para a concretização dessa distribuição. O canal sempre começa antes, a distribuição vai indo ao longo do tempo. A sua segunda pergunta com relação à rejeição, todos os meios de comunicação, graças a Deus, têm rejeição. Você imagina se não tivesse rejeição? Se o pensamento das pessoas fosse único, se houvesse somente uma forma de pensar, se houvesse somente um meio de comunicação a se comunicar. A rejeição, assim como o apreço, fazem parte do perfil de um canal. E muito mais importante num canal de notícias. A gente não trabalha olhando para a rejeição. A gente trabalha olhando porque o que a gente entende que seja correto no mundo do jornalismo. E o correto no mundo do jornalismo é você centrar suas forças no debate, mostrar os dois lados. A gente precisa voltar a fazer aquele jornalismo antigo que parece que a gente esqueceu, que virou um jornalismo de celebridade. A gente precisa voltar a fazer aquele que olha a fonte, que checa a fonte, que vê os dois lados e que dá a opinião em cima, e o telespectador, o assinante, tira as suas conclusões por si. É isso que a gente busca, Gabriel. E principalmente um grande diferencial nosso, a opinião dada pelos nossos comentaristas, livre para ser dada da forma que ele quiser, que a opinião é do comentarista, não é da Jovem Pan. Então a liberdade de opinião, ela é ampla e restrita aqui, seja o comentarista mais à esquerda, mais de centro ou à direita. O que a gente quer é que a contextualização da notícia seja feita de todas as facetas possíveis para a nossa audiência. Muito bem, Gabriel, respondido? Só queria... Peraí, não está mutado não. Por favor. Eu só queria de novo fazer a pergunta para a área comercial, se já tem alguma marca fechada, se ela já pode adiantar alguma ação, alguma cota de publicidade que já tenha se interessado, já tenha sido fechado.
A gente está lançando, né, a TV em beta e é tudo muito recente. O time acabou de chegar há poucos dias, mas chegou acelerando. Então, é um time formado por pessoas bastante experientes, né, e que tem toda essa experiência no multiplataforma. E eu acho que em breve, em poucos dias, a gente já sentiu que a gente vai ter novidades para passar para vocês. Muito obrigado, meu caro. Volto sempre, viu? Até dia 27. Valeu. Paulo, boa sorte para todos. Abraço. Muito obrigado. Carol, vou passar agora para você justamente nisso, pedir uma ajuda do nosso Humberto Candil aqui, porque as pessoas que nos acompanham, principalmente no YouTube, veem aqueles números, né, Candil? Aparece lá 1 milhão de visualizações, um vídeo de 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, enfim. Nós estamos falando de uma audiência de TV aberta, né? Com absoluta certeza, a audiência de TV aberta, não tem a menor dúvida. A audiência pulverizou. Foi-se o tempo que contava-se a audiência somente pelo Ibope. As métricas estão mudando, o olhar está mudando, porque o jeito de assistir está mudando. Então não muda só o jeito de fazer jornalismo, muda as métricas, muda os conceitos, muda as formas. Eu sou do tempo da televisão, do 2 ao 13. A minha filha assiste a Jovem Pan pelo computador dela, pelo notebook dela. Então tudo a gente está vivendo um momento de transição ainda. Esse momento começou lá atrás, mas ele não terminou ainda. Tem muita coisa para acontecer, sabe? E quando a gente vislumbra essas novas audiências, é uma democratização da audiência. A audiência ela não está ali só apegada àquela caixinha do Ibope que tem na casa de alguém que dá uma medição tal. Ela está ali na sua cara. Na hora que você entra, você dá um like, você dá um joinha, você mostra a sua cara. E isso é muito democrático. Demorou demais para nós que vivemos de mídia, que trabalhamos com mídia, ver esse cenário que é muito gratificante, sabe? É um desapego às métricas tradicionais e aí a gente começa a passar a olhar para isso e a entender que existe um mundão lá fora. Não? Carol, rapidamente aqui, o mercado está compreendendo essa mudança? Sim, com certeza. E como, né, todo mundo falou aqui, nós somos um grande produtor de conteúdo, então a gente tem que acompanhar e distribuir esse conteúdo aonde a audiência está. Então, conforme, né, as plataformas vão surgindo, a gente vai distribuindo e na linguagem e na forma como esse público está habituado a consumir. Isso que é importante. Então, dentro aqui do grupo, né, da nossa proposta comercial, o nosso objetivo aqui, o nosso dever é que a gente ajude as marcas a acessar essa audiência para que, né, consiga levar o seu discurso e chegue nos melhores resultados. Muito bem, já está conectado aqui com a gente o nosso próximo participante aqui da nossa transmissão. É ele, Luiz Calainho. Fala, Calainho, ótima noite para você. Manda a sua pergunta. Grande abraço a todos. Imenso prazer estar aqui com vocês nesse dia histórico. Todos conhecem a minha admiração imensa pelo Tutinha, o quanto ele é visionário, o quanto ele sonhou com esse dia, com esse momento. Conheço o Tutinha, tenho o privilégio de conhecer o Tutinha há mais de 30 anos. Então, em primeiríssimo lugar, realmente em primeiríssimo lugar, dar aqui meus imensos parabéns a ele, a esse empresário visionário que é. Obviamente, a Seu Tuta, merecidíssima homenagem que foi feita a ele, né? Na verdade, tudo isso tem a ver com a paixão dele, né, por essa marca tão poderosa, que é a Jovem Pan, né? Em seguida, desejar, evidentemente, imenso sucesso à Jovem Pan News. Eu não tenho nenhuma dúvida do resultado que essa televisão, que nasce já com uma audiência muito robusta, não tenho nenhuma dúvida do resultado que a Jovem Pan News vai gerar. É uma marca consolidada, é uma marca com reputação, é uma marca com respeito e, sobretudo, é uma marca com uma história muito, mas muito vencedora. Então, minhas imensas congratulações ao Tutinha, a toda a família Jovem Pan, a todo o time Jovem Pan, aos apresentadores, aos colaboradores, enfim, a todos que estão fazendo com que esse sonho se torne verdade, se torne realidade. Minha pergunta vai para a área comercial, para a nossa Carol, que aliás é uma executiva aí de extrema reputação no mercado. A minha pergunta é a seguinte, Carol, boa noite. Eu queria entender de você quais são os grandes benefícios, né, que os primeiros anunciantes terão, né, ao se conectarem
com a Jovem Pan News. Afinal de contas, é essa marca chegando na televisão e, obviamente, isso tem um valor imenso. Então, como é que você vê o benefício das marcas se conectando com a TV Jovem Pan, com a Jovem Pan News chegando agora, né, nesse lugar da televisão? Que benefícios as marcas que apostarem nesse início terão a partir agora do dia 27? Bom, primeiro, né, que entrando logo no lançamento, toda essa parte de que a gente desenvolveu a cota fundadora, ela tem 14 meses, né, ela começa agora. Então, óbvio, quem entrar agora vai conseguir comprar por um valor com desconto que depois não consegue mais. E vai ter nos primeiros 7 meses, e eu acho que isso é uma grande cereja, né? Nos primeiros 7 meses vai ter exclusividade no segmento. Então, isso eu acho que é uma vantagem incrível, né? E para falar com toda essa audiência em todas as plataformas, né? E abrangendo todo o conteúdo que a gente tem, todos, né, os news, entretenimento, esportes. Então, é uma entrega muito parruda, muito completa. Então, eu acho que é por isso que a gente está sentindo aí todo esse movimento de mercado, essa ansiedade, porque é uma grande oportunidade. Muito bem, Calainho. Obrigado, viu, Maravilha. meu amigo, pela participação. Com imenso orgulho e prazer. Parabéns mais uma vez. Muito bem, até a próxima. Roberto, antes do nosso próximo entrevistado, nós estamos falando de um veículo de comunicação que hoje está ao vivo no rádio, ao vivo no YouTube. Agora, um veículo de comunicação que está ao vivo no rádio, no YouTube e na TV é algo diferente, não? É algo diferente, sim. E ao vivo em todos esses lugares, né? E não só no YouTube, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, a gente está onde tem uma audiência nossa, a gente está provendo conteúdo para essa audiência. Mas eu acho que é um caso único, realmente, sem dúvida nenhuma. Até falando de audiência, para a gente ter uma ideia da noção do tamanho da nossa audiência, o YouTube ele tem por mês 105 milhões de usuários únicos. A Jovem Pan, no último mês, ela teve 35 milhões de usuários únicos. Então dá para dizer que no mês 33% das pessoas que entraram no YouTube assistiram algum conteúdo da Jovem Pan. E é inegável o tamanho do YouTube, falando nas audiências gerais do YouTube. Só para dar uma noção do tamanho da Jovem Pan no YouTube. Muito bem, nós já temos aqui, produção, o nosso próximo entrevistado é o Helber. É isso, Helber? Boa noite para você do portal RDI. Seja bem-vindo, faça a sua pergunta. Acho que nós temos Tá mutado o microfone. Nós não estamos ouvindo o Helber. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Candil, nós estamos falando de um veículo que tem história, né? Como é que você vê essa história da Jovem Pan e como é que ela vai ser transportada para a TV? Olha, é muito confortável você fazer um canal de notícias num veículo que já tem esse DNA, que tem o DNA da notícia, tem o DNA da verdade, da prestação de serviços. É muito diferente do que você fazer numa coisa que está começando, que ninguém conhece. Por quê? Porque você herda isso. É aquela coisa da família, sabe? Você teve uma boa educação do pai e da mãe, você tem meio caminho para ser um cara bem educado também. E a gente herda, a TV Jovem Pan News, herda tudo isso que a Jovem Pan está aí nos seus quase 80 anos. Credibilidade, a informação, ouvir os dois lados, essa aula de jornalismo que a Jovem Pan sempre deu aí para o Brasil. É muito confortável. E, aliás, digo que seria muito difícil não fazer sem esse pano de fundo, sem esse contexto. O Helder já está conectado com a gente. Oi, Helder, boa noite para você. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Olá, Paulo. Boa noite. Me ouvem? Tá Sim, certinho o microfone? Por favor, pode seguir em frente. Tá, vamos lá. Bom, eu queria parabenizar todos, né, pela inauguração, pela estreia no próximo dia 27. Parabenizar aí o Tutinho e toda a equipe. A minha pergunta vai para o Humberto e para o Roberto, não é? Se não me engano. Sim. A TV Jovem Pan entra aí numa disputa da TV fechada, né? Onde há bons nomes de canais aí de notícia, como a Globo News, como a CNN. Pela programação, a TV Jovem Pan pretende aí bater de frente com o Jornal Nacional da TV Globo, noticiou-se aí em alguns sites, e também com a CNN Brasil. A gente pode esperar aí uma guerra de audiência na TV fechada pelos próximos meses? E eu queria também emendar, qual é o objetivo da TV Jovem Pan na TV fechada? É passar tal emissora? É ter o posto de líder? E para a Carol, aproveitando o ensejo, como o mercado vem reagindo à nova emissora, né? Nesse momento que a gente está aí com, parece um mercado meio demorado por causa da pandemia, de engrenar, de novos investimentos.
Muito obrigado. Roberto, você começa. Bom, obrigado pela pergunta. Eu não diria guerra de audiência, na verdade é um pouco do que o Candil já disse. Que bom que o país ganha um novo canal de notícias, com uma outra forma de dar notícia, e é o que a gente está buscando, é o nosso espaço, a ampliação da nossa plataforma. E os objetivos ainda é muito cedo, mas óbvio, os objetivos da Jovem Pan é crescer cada vez mais a audiência dela, e a gente acha que tem espaço para todo mundo. Então, não digo que a gente está começando. E quanto até, eu acho que eu até passo um pedaço da pergunta para o Candil, da parte de bater programas, até interessante você falar um pouco da grade. Tá, a intenção nossa é ter qualidade nos nossos produtos, nos nossos programas, nos nossos telejornais, enfim, no canal como um todo. Um canal, um produto midiático, ele tem vários pontos de vista. Tem o ponto de vista de quem faz, tem o ponto de vista de quem assiste, tem o do operador. Eu posso te dizer com absoluta certeza que hoje as TVs por assinatura, elas não lutam por um canal ou outro. Elas querem todos os canais, porque o objetivo delas é oferecer a maior quantidade de informação possível. Então nós entramos do ponto de vista dos operadores com mais um canal, com mais uma fonte de informação. Do ponto de vista do mercado, é evidente que tem uma briga por audiência. Não dá para fugir, a audiência é uma realidade. A gente vai sim para cima dos nossos concorrentes. É um dever nosso, enquanto empreendedores, enquanto empresa comercial, que ganha o seu dinheiro verdadeiro e honesto todos os meses. Vamos sim para frente. E vamos para os nossos, todos esses que estão aí, que já mostraram a cara. Agora chegou a nossa hora de mostrar a nossa cara. Mas é importante entender que cada olhar tem o seu espaço, entendeu? Para o operador é mais um que compõe. Você imagina você ter um canal de esportes e o assinante quer ver basquete. E o canal que você tem não tem basquete. Então você precisa ter todos os canais. Entendeu? O que vai acontecer, quem vai ganhar com tudo isso, de novo, é a audiência brasileira e são os operadores, que vão ter um canal que tem quase 80 anos, feito por gente que está quase 80 anos no mercado, com absoluta certeza de coerência, de ser absolutamente democrático. Então a gente tem que olhar um pouco essa coisa holística, sabe? Olhar um pouco por cima para poder entender que vários ganham aí, mas cada um tem um olhar diferenciado. E cabe dizer que não é uma concorrência que não é que ela começa já. Nós já estamos... os hábitos de consumo de notícias, de qualquer tipo de conteúdo mudaram. As pessoas assistem no celular, assistem na televisão, assistem onde elas quiserem. Nós já concorremos com todos esses grupos, com todos os nossos programas. E o que a gente está fazendo agora é estendendo a nossa plataforma de distribuição para um novo canal, com novos programas, tudo. Mas já é uma concorrência que já começa lá atrás, quando a gente começa a entrar nesse mercado. Então, não é uma nova concorrência. A gente simplesmente está adaptando toda a nossa plataforma de conteúdo para mais um hábito de consumo diferente que a gente não tinha. Carol, sua vez para a gente fechar. Bom, que você falou, a área comercial ela sempre vai ter, né, desafios, isso faz parte do nosso dia a dia, mas eu acho que a gente tem algumas vantagens aqui, né, que são pontos positivos, né? Então, primeiro, assim, é um produto consolidado, uma marca muito forte, credibilidade, muito conteúdo, enfim, tudo que vocês já conhecem. O outro é que a gente é uma empresa inovadora, né? Tá no DNA isso. Então, isso reflete, né, no nosso time. Então, estamos abertos para desenvolver soluções, escutar o cliente e se adequar e se adaptar. E a gente está em todas as plataformas, que é tudo que os clientes querem, né? Estar no veículo que você consegue entregar uma diversidade de plataformas e você acompanhar essa jornada do consumidor. Então, eu acredito que, né, são vários motivos aí que nos ajudam a ser um chamariz e gerar atrair todo esse interesse dos anunciantes. Muito bem, Helder. Respondido? Valeu, muito Paulo. obrigado. Obrigado pela sua participação, meu amigo. Volte sempre. Candil, eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente sobre esse jornal Jovem Pan. Qual que vai ser o diferencial dele? Sim, esse jornal ele vai ao ar às 9h, é um jornal de 2 horas de duração. E o objetivo desse jornal é trazer todas as vozes que estão dentro da Jovem Pan. Nós temos aqui vários comentaristas de várias linhas de pensamento. Então a ideia é que a gente ofereça para o nosso público, para a nossa audiência, um telejornal encorpado do ponto de vista da opinião, do ponto de vista do olhar, sabe, do ponto de vista do pensar. Evidentemente, é um jornal que terá um noticiário que não vai ficar devendo as notícias do dia.
em todas as editorias do Brasil e lá fora. Mas muitas vozes, esse foi o nosso foco. Aqui nós vamos colocar um jornal com muitas vozes para que as pessoas possam ouvir muitas opiniões, porque a gente acredita que é isso que está faltando, tá? Está faltando ouvir mais gente diferente e não sempre o mesmo do mesmo. A Mariana Toledo do Tela Viva já está conectada com a gente. Oi, Mariana, boa noite para você. Tá me ouvindo? Oi, tô sim, boa noite. Por favor, faça a sua pergunta e para quem? Tá bom, na verdade são duas perguntas. A primeira delas é a respeito das operadoras de TV por assinatura, que o canal estará disponível, porque eles falaram que são 13, eu gostaria de saber quais são elas. E sobre os programas que já são consagrados na rádio, eu queria saber se eles vão ser só replicados para a televisão ou eles terão uma nova versão na televisão, com algumas adaptações necessárias, algo nesse sentido. Roberto, em seguida o Cândido. Bom, quanto às operadoras, é que eu não posso citar algumas por questões contratuais, tem datas específicas para anunciá-las e anunciar o canal. Até uma informação, hoje às 8 horas da noite a gente vai liberar esse vídeo, vai liberar as que a gente já pode dizer, por exemplo, Sky no canal 576, Vivo no canal 581 e outras virão. Mas a gente vai estar até o começo de novembro nas 5 principais operadoras do país. Sem citar as marcas, porque algumas questões contratuais impedem a gente de citar marcas hoje. A segunda pergunta, desculpa, não... A segunda é justamente para o Cândido. Para o Cândido, né? Tá. Carolina, quem não sabe, é filha do Sidney Mastro e da Denise Campos de Toledo, 2 grandes amigos de longa data. Os programas que você citou, Jornal da Manhã, primeira edição, 3 em 1, Pingos nos Is, sim, eles migram para o canal 24 horas. Por um simples motivo. Não se abre mão do que dá certo. Esses programas têm níveis de audiência invejáveis. Então, como nós não somos loucos e também não começamos ontem na profissão, nós decidimos manter esses programas, até porque a audiência nos mataria se nós tirássemos esses programas, não presenteássemos o público com esses programas do novo canal. Então, pode anotar, Jornal da Manhã, primeira edição, vai estar lá. Morning Show, de um tal Paulo Matias apresenta, vai estar lá. 3 em 1, Constantino, Paulo Matias, Fábio Piperno, a turma toda vai estar lá. Augusto e o seu Pingos nos Is, direto ao ponto, tá? Mas veja que isso é uma parte do canal. Junto com isso veio um monte de novidades, tá? É isso, Mariana? É isso, obrigada, pessoal. Boa sorte aí na estreia. Obrigado você pela participação. Carol, eu queria perguntar para você justamente isso, né? Nós estamos falando de um canal que está chegando dia 27 de outubro, a partir das 6 horas da manhã. Roberto, faltam 3 minutos só para as 8 horas da noite. Daqui a pouquinho você pode revelar algumas coisas para a gente. Mas olha só, eu queria emendar para você, Carol, justamente nesse sentido, né? Nós teremos esporte, teremos entretenimento, teremos headline news, jornalismo, news, enfim. O que muda para o mercado essa variedade de assuntos que vão ser abordados no canal? Bom, eu acho que por conta dessa variedade de conteúdos, a gente consegue adequar, né, a proposta comercial para todos os tipos de segmento, para todos os tipos de clientes. E com relação aos projetos comerciais, né, eles não são engessados, então a gente está desenvolvendo várias soluções envolvendo conteúdo, branded. Enfim, procurem a gente, que a gente está aberto para pensar várias coisas criativas com vocês. Se tiver alguma coisa que a gente pensou que vocês gostariam que não tem, a gente vai fazer também. Muito bem, mais alguém quer fazer algum complemento? Candinho, Roberto, por favor. A questão das 8 horas até é bom até para falar para todos. A partir das 8 horas a gente vai liberar este vídeo para todo mundo ter acesso. E até o dia 27 a gente vai complementando grades de programação, canais, todas as informações conforme forem acontecendo vão estar sempre no nosso site, imediatamente à disposição. Candil, para fechar, mais algum destaque seu em relação à nossa programação? Olha, eu destacaria assim muito fortemente os Headline News, Top of the Hour e os 60 Minutos, que são telejornais bastante encorpados, distribuídos de manhã à tarde à noite, que eu acredito que vai chamar muito a atenção da audiência. E para a programação do final de semana, que vai ser contemplada com programas, com talk shows e programas das mais diversas áreas aí do conhecimento, dos negócios. Então vai ser um canal que vai marcar a presença também no final de semana. Carol, para a gente já caminhar para o nosso final, um recado, uma mensagem para o mercado que nos acompanha.
Bom, nosso time está aqui super entusiasmado, esperando vocês. E a gente quer mais rapidamente acolher todo mundo. A gente está falando com muitas pessoas e estamos acelerados aqui. Então, a gente espera inaugurar com vocês aqui nos apoiando e aproveitando e distribuindo suas marcas em todas as plataformas. Roberto, partiu? Falta pouco, hein? Falta pouco e quero deixar um convite. Dia 27, 6 horas da manhã, você que nos assiste no Panflix, você que não nos assiste no Panflix, desça o Panflix também. Já somos 1 milhão de pessoas lá, vamos aumentar esse número. Você que vai nos assistir no TV a cabo, na operadora, nos assista lá. E você no interior, que é nos grotões do Brasil, nos assista no canal 7, no canal Satélite 7, que o nosso sinal vai estar lá também. Muito bem, e olha, um último recado para você que nos acompanhou até agora. Se por um acaso você ainda tenha mais dúvidas, ainda queira fazer alguma pergunta, a nossa equipe responderá para você, mas se você mandar um e-mail para jovempan@gbr.com.br, jovempan@gbr.com.br, é esse e-mail justamente que está aparecendo aqui na tela para nós. Você fique à vontade, mande sua pergunta que a nossa equipe prontamente responderá. Olha, meus agradecimentos aqui em nome de todo o Grupo Jovem Pan, em nome de todos os profissionais que trabalham e atuam aqui nesta emissora. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado ao nosso Roberto Araújo, CEO obrigado do Grupo Jovem Pan, Humberto Candil, diretor de jornalismo do Grupo Jovem Pan, e Carol Tutto Il Mondo, diretora comercial do canal Jovem Pan News. Carol, obrigado, um beijo para você. Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui, dia 27 de outubro, às 6 horas da manhã. Um abraço, um beijo a todos, muito obrigado pela audiência. É isso, Tutinha, um abraço, Marcelo de Carvalho, um abraço a todos da família Carvalho, seu Tuta. Muito obrigado, é o sonho virando realidade. Até a próxima. Vem aí, Jovem Pan News.